Então fala você que se conecta comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari, trago informações do nosso Vasco. Antes de qualquer assunto ou informação, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aquele like aí e acione o sino de notificações. Venha comigo, faça parte dessa nova história da gente falar do Vasco, beleza, torcedor? Esse vídeo é um oferecimento do Argentina Hotel, comercial do Argentina Hotel. No final do vídeo, não perca o telefone embaixo do vídeo, para que você possa se hospedar no hotel, conhecer o hotel, bem localizado na zona sul do Rio de Janeiro. Vocês vão adorar, galera. Visite o Maracanã, São Januário, os pontos turísticos do Rio de Janeiro. Dá aquela moral. Nós vamos falar sobre contratações, nós vamos falar sobre o início dos trabalhos do Vasco hoje, né? A pré-temporada começa, Jorge Riqualdi no Vasco, Soteldo no Vasco ou não, saída de Leandro Castan e a situação envolvendo o zagueiro recém-contratado, né, Luiz Cangá, beleza? Galera, o Vasco começa hoje, dá início hoje a pré-temporada 2022, né? Nós estamos em 2022, tudo muito fechado no Vasco ainda, poucas contratações, o torcedor não está animado com o que está acontecendo dentro do Vasco, relacionado às contratações, aos reforços, não está legal. O torcedor sabe, olha, com esse time não dá. E aí? O que vem de novidade, galera? Ontem, apurando, conversando com os amigos e tal, pessoas relevantes no mundo do futebol, olha, surgiu a informação do Soteldo. Sabemos da qualidade do jogador de muita velocidade, habilidoso, chegaria para jogar e seria cereja do bolo desse meio campo do Vasco aí, junto com o Nenê, ajudaria muito ali no ataque também, seria muito legal a contratação do Soteldo, sem dúvida. Você, torcedor, sabe disso. O jogador tem contrato até 2024 com o Toronto FC, mas não vem recebendo oportunidade, está em baixa, muitas vezes não fica nem no banco de reservas, então seria uma contratação possível para o Vasco. Mas qual é o problema, Eduardo? O problema é que o empresário e pessoas ligadas ao jogador começam a rifar o jogador. Isso não é legal. Oferece para o Santos, oferece para o Grêmio, oferece para o Palmeiras, rifam o jogador. Isso é um problema muito grande, principalmente para o Vasco. Tem problemas financeiros, não consegue pagar os salários astronômicos, salários altos. O importante, eu acho que hoje seria para a diretoria, seria pensar o seguinte: olha, eu preciso de um jogador com essa característica. O Vasco precisa de um jogador. Eu preciso investir também num jogador com essa característica. Então, se eu pego um dinheiro desse, injeto num jogador desse e trago para dentro do clube, eu ganho qualidade, eu ganho a torcida, certo? Eu estou aqui fazendo uma analogia, né? Mas a questão do Vasco, sabemos as dificuldades do Vasco. O Vasco não vai prometer, principalmente com o Carlos Brasil. Repito, é uma pessoa muito séria no campo do futebol, junto com o Zé Ricardo. Não vai fazer promessas que não pode cumprir. A diretoria, temos um teto, você pode contratar até o X aqui, e esse X é muito baixo. Então, se o Adriano Mendes, no início da temporada, fez a promessa que abriria mais o cofre para o clube contratar novos jogadores, então está na hora, meu amigo. Está na hora de meter a mão no bolso e trazer aí um Soteldo da vida, um próprio Riqualdi. O Riqualdi é um jogador que complicou muito por conta da sua renovação. Da renovação dele de contrato, até mesmo com o Olímpia. Agora, o jogador aceitou a proposta do Vasco, gostou da proposta do Vasco. O Vasco tem que bater mais nisso. Porque aí não vem para o Vasco agora. O jogador não tem vontade de permanecer no Olímpia ou de ir para a Universidade do Chile. Olha, particularmente, Eduardo, eu acho que falta um pouco mais, o clube tem que acelerar um pouco mais, tem que mostrar um pouco mais de vontade. Eu não sei até que ponto, né? Posso estar fazendo um pré-julgamento aqui, está errado, que espero que eu esteja errado sempre nas minhas colocações quanto às contratações do Vasco. Agora, com esse time que o Vasco tem até o presente momento, não dá para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, que é o principal objetivo do Vasco dentro desse ano. Exemplo disso agora, a gente pula aqui para a situação do Leandro Castan. O Leandro Castan se apresenta hoje para o início da pré-temporada no Vasco.
Por quê? O Vasco ainda não finalizou com ele a questão dos salários. O Vasco deve salários a eles. O Vasco tem acordos com eles não cumpridos. Sabemos disso, vocês sabem disso. Então, salários que o Vasco não pagou. Não sabemos até quanto vai esse valor. Nós vamos apurar para levar para vocês aqui. Nós não fomos, desculpe, informados aqui relacionados aos valores. Mas não são valores baixos. Leandro Castan não ganhava mal no Vasco. Tá certo? Então, isso tudo prejudica o Vasco. O Vasco está mal de zagueiros, por um exemplo disso, o Vasco contratou, por exemplo, o Luiz Cangá. Então, o zagueiro Luiz Cangá testou positivo para Covid-19. Ou seja, o jogador não se apresenta para pré-temporada. Não sabemos, por exemplo, se o jogador terá condições para iniciar o campeonato estadual que começa agora dia 26 de janeiro. O campeonato estadual esse ano muito importante para o Vasco, mais uma vez, tipo aquele laboratório. Aí você tem um Fluminense forte, você tem um Botafogo forte, você tem um Flamengo forte, para você testar esse elenco para a temporada. Lembrando que na temporada passada o Vasco foi quinto colocado e o Vasco acabou, por erro de planejamento, terminou na Série B, continuou na Série B do campeonato. Então, o Vasco precisa acordar esse ano para voltar. É uma Série B muito difícil, tá? Eu tô mirando aqui na Série B porque é o principal, repito, é o principal objetivo do Vasco. Não tem que ficar brincando, não tem que ficar, olha só, vamos pensar aqui. Não tem que pensar. O planejamento é monta um time forte no início da pré-temporada, dá cara para esse time, dá padrão de jogo para esse time, dá sequência. Tá certo? Então, o Vasco precisa acelerar demais com Luiz Amarília, que é um jogador que também aceitou a proposta do Vasco. O Vasco prejudica muito nas negociações com os clubes, né? Tipo assim, olha, quando a negociação é direto com o jogador, o Vasco consegue ter o acordo, né? Determinado e tal. Mas, quando parte para os clubes, aí é que é o problema. Aí o problema se arrasta. Aí o Vasco não consegue chegar a um denominador. Porque existe multa de questão de contrato, essas questões que prejudicam no planejamento do Vasco. E o Vasco tinha que ser mais assíduo, mais forte nessa questão, envolvendo a negociação com o clube, do atleta. Olha só, eu quero o jogador não está bem, aceito o empréstimo, vamos negociar e tal. Não sei, gente, olha, eu posso estar fazendo um pré-julgamento aqui, mas as coisas para o Vasco é sempre muito, ou é muito silêncio, ou muito devagar. Sabe? Então quando, não, tá muito devagar, tá muito lento, durante a temporada, isso não funciona, é um planejamento que não dá certo. Sabe? Essa questão da contratação, da reposição dos jogadores durante a temporada, tem que ser, esse é no meu entendimento, quando olha, não funcionou o nosso planejamento do início da temporada. Então nós precisamos corrigir no meio da temporada, no meio do Campeonato Carioca, e assim sucessivamente. Não tem que pensar, olha só, eu vou pensar no início aqui, você já empresta jogadores como Lucas Santos, Thiago Reis, esses meninos precisam ser emprestados. Beleza. São jogadores que o Vasco, nós sabemos que não dá para atuar no Vasco agora. Não é o momento para esses meninos no Vasco. Assim como outros, né? Então, o Vasco precisa investir pesado, pelo menos em 3 contratações. Ó, se você traz um Luiz Amarília, se você traz um Soteldo, se você traz um Recalde, a situação no clube já muda. A cara do time muda, a torcida fica mais animada e mais confiante. Certo? Então o Vasco deixa de perder cerca de 200 milhões numa temporada, caso o Vasco retorne no ano que vem, e a marca Vasco é muito grande. Repito, o Vasco é muito forte, né? Então é fácil. Aí algumas pessoas dizendo que o Vasco vai anunciar mais 2 patrocinadores para ajudar nesse processo de retorno para a Série A. O Vasco precisa prestar atenção, a torcida está de olho, a torcida está desanimada, né? Fazer sim jogos no Maracanã, botar 60, 70 mil torcedores lá, com ingressos promocionais, para empurrar esse time, que vai ser difícil, vai ser um ano muito complicado para o Vasco, jogar tanto no São Januário quanto no Maracanã. O Vasco precisa fazer essa dobradinha. Esse é o meu entendimento. Peço para vocês, deixem nos comentários.
não sou o dono da razão, mas é o que eu venho acompanhando. Nós vamos acompanhar o Vasco bem de perto dentro dessa temporada. Então, torcedor, torcedora vascaína também, é um ano muito difícil. Não adianta a gente ficar aqui passando pano, não vamos cobrar, mas agora o momento é entender da diretoria como estão as contratações, o andamento dessas contratações com alguns jogadores. Então, o Soteldo foi oferecido, mas essa questão, oferece para um, só incomoda. Luísa Maria fechou com o Vasco, mas tem a situação com o clube dele, é muito difícil. O Ricaldi é a mesma coisa, beleza? Então eu sou o Eduardo Ferrari, deixo mais um vídeo aqui. Começa hoje, início da pré-temporada do Vasco. Peço para que você me acompanhe aqui no canal. Vamos trazer notícias durante o dia, informações. Vamos acompanhar também a Copa de Futebol de São Paulo Júnior, né? A Taça de São Paulo de Futebol Júnior. E também, só para finalizar aqui, um último ponto aqui. O Vasco já teria fechado com o lateral Nino Paraíba. Tá? Então, vamos aguardar os próximos capítulos. Pode ser que o jogador se apresente hoje na pré-temporada. Pode ser, beleza? Beijo no coração de todos. Fique agora com o comercial do Argentino Hotel. Eu sou Eduardo Ferrari. Deixo mais um vídeo aqui. Saudações vascaínas.